Olá, eu sou a professora Alcione, este é o meu canal e hoje nós vamos abordar o sintagma verbal. Há algum tempo eu gravei um vídeo para os meus alunos de sintaxe da universidade em que trabalho sobre sintagma nominal. Minha intenção é fazer um vídeo para cada um dos 5 tipos de sintagmas, mas ainda não havia dado tempo para isso. Ou seja, a princípio era uma interação mais minha com os meus alunos e essas aulas estão, ainda bem, ultrapassando os muros da universidade e alcançando outras pessoas que eu nem conheço pessoalmente. E aí, nesses últimos dias eu recebi 2 pedidos. Uma dessas pessoas é o Agnaldo Souza, que elogiou a aula sobre sintagma nominal e pediu se nós faríamos uma sobre sintagma verbal também. A outra pessoa me escreveu em inbox, portanto não vou divulgar o seu nome, porque eu não pedi permissão para isso, e olha só, uma pessoa de Angola, ou seja, os muros da universidade, do continente, sendo ultrapassados por esse meio de interação que é o YouTube. Eu fiquei muito feliz e bastante surpresa com isso. Então essa aula vai ser dedicada a essas 2 pessoas especificamente e de forma direta também aos meus alunos de sintaxe. E nós fizemos uma aula bem caprichadinha para vocês. Só vou relembrar aqui para os meus aluninhos e lindezas, para quem eu dou aula na perspectiva da gramática tradicional, que a noção de sintagma é uma noção da gramática sintagmática, gramática gerativa transformacional. Mas apesar dela não ser contemplada na gramática tradicional, entender como se constitui, como se organizam os sintagmas auxilia muito a gente a entender quais são os elementos da oração, o que é um objeto direto, o que é o sujeito e assim por diante. Então vamos lá para a primeira parte da aula. E novamente vou abordar a partir do texto de Souza e Silva e Koch, como eu fiz também no sintagma nominal. Então bora lá para a tela do computador. Então, o sintagma verbal é a base da estrutura oracional, um dos elementos básicos da oração. Pode apresentar configurações diversificadas, as quais veremos neste vídeo. Atribui-se a etiqueta verbo ao constituinte do sintagma verbal que contém a forma verbal composta de um só vocábulo, no caso dos tempos verbais simples, ou por mais de um vocábulo, no caso dos tempos compostos ou locuções verbais. No caso dos tempos verbais simples, temos o exemplo: estudo sintaxe todo dia. Portanto, estudo é o centro do sintagma verbal. Toda essa oração, estudo sintaxe todo dia, é um sintagma verbal, porque o sintagma nominal aí representativo do sujeito não está expresso. Como exemplo dos tempos compostos, tenho gostado muito de sintaxe. Tenho mesmo, verdade. Então, essa oração toda é composta por um sintagma verbal que, novamente, neste caso, o sintagma nominal, que seria o sujeito, não está expresso. Como veremos mais para frente, dentro do sintagma verbal há outros tipos de sintagma. E por fim, como exemplo de locuções verbais, temos estou estudando sintaxe agora. Nós temos aí então estou estudando, uma locução verbal constituída pelo verbo auxiliar e o verbo principal no gerúndio. O sintagma verbal pode ser composto apenas pelo núcleo, como por exemplo, alunos inteligentes, vocês no caso, estudam. Aí nós temos estudam, um verbo intransitivo, e apenas ele o sintagma verbal. Alunos inteligentes, sintagma nominal que ocupa a posição de sujeito. Na árvore sintagmática temos então que a oração é constituída à esquerda por um sintagma nominal, alunos inteligentes, que tem o núcleo, nome, alunos, e à sua direita o modificador constituído por um sintagma adjetival, inteligentes. E à direita, então, o sintagma verbal, que é constituído unicamente pelo verbo, como dissemos há pouco, estudam. Em outros casos, o sintagma verbal é constituído pelo verbo, mais um ou mais elementos. Aqui temos o exemplo: meus alunos estudam sintaxe. Estudam, verbo transitivo, e sintaxe é um sintagma nominal que ocupa a posição, aí, segundo a gramática tradicional, de objeto direto. Ou seja, esse sintagma verbal é constituído pelo verbo mais um sintagma nominal. Na árvore sintagmática temos então que a oração se constitui à esquerda por sintagma nominal, que tem um determinante, meus, e o núcleo, nome, alunos. E à direita pelo sintagma verbal, que é assim constituído: o verbo, estudam, e à sua direita um sintagma nominal, que por sua vez é constituído apenas pelo núcleo, sintaxe.
Outro exemplo com mais de um elemento no sintagma verbal. Meus alunos gostam de sintaxe. Verdade, né? Dá um joinha aí se for verdade. Se não for, até o final da aula será. Então, o sintagma verbal que está aí em destaque, que é constituído pelo verbo, gostam, e um sintagma preposicionado. Temos então na árvore sintagmática que a oração é constituída à esquerda por um sintagma nominal, que apresenta o determinante meus, o núcleo nome alunos, e à direita pelo sintagma verbal, o verbo gostam, e o sintagma preposicionado, que por sua vez é introduzido por preposição de e traz um sintagma nominal constituído apenas pelo núcleo, nome, sintaxe. Ops, faltou a marcar aí o SN de sintagma nominal. Falha minha. Mais um exemplo do sintagma verbal constituído pelo verbo mais outros elementos. Nós estudamos no YouTube. Então, temos aí o sintagma verbal constituído por um verbo intransitivo, e no YouTube, um sintagma preposicional. A árvore sintagmática, então, se constitui da seguinte maneira. À esquerda, o sintagma nominal, constituído apenas pelo pronome nós. À direita, o sintagma verbal, constituído pelo verbo, estudamos. O verbo é sempre o núcleo do sintagma verbal. E um sintagma preposicionado, constituído pela preposição em, mais um sintagma nominal, o YouTube. Em mais o vira no. E o núcleo do sintagma nominal, YouTube. Outro exemplo ainda, eu estudo sintaxe no YouTube. Aí nós temos um verbo transitivo, que pede, então, um objeto direto, segundo a gramática tradicional. No YouTube, um sintagma preposicionado, que aí, segundo a gramática tradicional, teríamos um caso de adjunto adverbial. Na árvore sintagmática, temos então que a oração se constitui à esquerda com sintagma nominal, preenchido por um pronome, e à direita um sintagma verbal um pouquinho mais complexo do que os outros casos que vimos até agora. Temos o núcleo, o verbo, estudo, depois do verbo, um sintagma nominal, constituído apenas pelo seu núcleo, que é o nome, sintaxe, e à direita, um sintagma preposicionado, que é constituído pela preposição em, mais um sintagma nominal, o YouTube. E o nome, núcleo do sintagma é YouTube. Ainda outro exemplo. Eu ofereço essa videoaula ao Agnaldo. Neste caso, nós temos um verbo transitivo, eu ofereço. Se eu ofereço algo a alguém. Então, segundo a gramática tradicional, teríamos objeto direto e indireto. Então, nós temos na árvore sintagmática o sintagma nominal, que preenche a função do sujeito, com um pronome, e à direita com o sintagma verbal, que tem um verbo como núcleo, que é seguido por um sintagma nominal, que apresenta um determinante, e um nome. Desculpa, eu repeti sintagma nominal, mais uma falha minha. Então, temos determinante e núcleo videoaula, dentro do sintagma nominal, que por sua vez está dentro do sintagma verbal. E à direita desse sintagma nominal, então, nós temos o sintagma preposicionado, com a preposição a e o sintagma nominal iniciado pelo determinante o, que junta-se à preposição a e fica ao, e o núcleo Agnaldo. E aí, Agnaldo, gostou de ser núcleo de um sintagma? Quero um comentário seu neste vídeo, hein? Mais um exemplo, eu falei de sintaxe a meus alunos. Neste caso, o sintagma verbal é constituído pelo núcleo, verbo, seguido por dois sintagmas preposicionais que Souza e Silva e Koch caracterizam como complemento. Exploraremos esse elemento no vídeo sobre sintagma preposicional. E na árvore sintagmática, então, temos à esquerda um sintagma nominal preenchido, então, por um pronome, e à direita o sintagma verbal, constituído pelo verbo, mais o sintagma preposicional, iniciado por uma preposição, que é seguido por um sintagma nominal, que é constituído apenas pelo núcleo sintático. E à direita, mais um sintagma preposicional, constituído pela preposição a, e um sintagma nominal, que tem um determinante meus e um núcleo nome alunos. Esses exemplos todos que trouxemos nesta videoaula, eles apresentam o predicado verbal, segundo a perspectiva da gramática tradicional. Mas o sintagma verbal também pode ser constituído pelo verbo cópula, o verbo de ligação. E isso é assunto para a nossa próxima aula. Na descrição desse vídeo, nós colocaremos o link para a segunda videoaula. E hoje, então, a aula foi sobre sintagma verbal. Gostaram da aula? Então vamos para a parte 2. Espero vocês no próximo vídeo.